Os conselhos regional e federal de enfermagem vão apurar a denúncia da atriz Clara Castanho de que uma enfermeira vazou informações sigilosas sobre a entrega para adoção de um bebê fruto de estupro. Arthur Queiroz. Em nota, o COFEM manifesta solidariedade à atriz que, de acordo com um comunicado, abre aspas, após ser vítima de violência, teve seu direito à privacidade violado, fecha aspas. Informou ainda que, diante dos fatos, determinou a apuração do caso e que tomará todas as providências para a identificação dos responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas. Em carta aberta publicada nas redes sociais no último sábado, Clara Castanho contou que foi estuprada, engravidou e decidiu entregar o bebê diretamente para a adoção. No dia do parto, segundo ela, foi abordada por uma enfermeira que ameaçou vazar a história. E logo depois foi procurada por um colunista. O Conselho Federal de Enfermagem diz ainda que casos assim devem ser rigorosamente punidos para que não se repitam mais. E concluiu, vida privada não é assunto público. O Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo também abriu um procedimento para apurar os fatos e afirmou que o objetivo é investigar se houve infração ética praticada por algum profissional. Além dos conselhos, o hospital onde Clara ficou internada, na região metropolitana de São Paulo, informou que instaurou uma sindicância interna. Ontem, artistas manifestaram solidariedade à atriz vítima de consecutivas violências. Gabriela Maier. As mensagens de apoio vieram um pouco depois de a atriz publicar em uma rede social uma carta aberta em que fez o que chamou de relato mais difícil da vida dela. Clara Castanho denuncia ter tido a privacidade violada no serviço de saúde depois de decidir entregar de forma legal e com acompanhamento jurídico um bebê para a adoção. A gravidez foi consequência de um estupro que a atriz conta não ter denunciado por ter sentido vergonha e culpa. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 mostra que um estupro acontece no Brasil a cada 8 minutos. E dados anteriores mostravam que 35% é o índice estimado de subnotificação deste tipo de violência, que muitas mulheres não denunciam justamente por sentirem medo, vergonha e culpa. Apesar de ter tomado a pílula do dia seguinte, depois da violência sexual, Clara Castanho explicou ter engravidado, mas ter descoberto a gestação em estágio avançado, por não ter tido alterações no corpo. Na postagem, a jovem de 21 anos revela ter sido ameaçada por uma enfermeira que a atendeu durante o parto e sugeriu que poderia revelar a informação a colunistas sociais. A atriz conta ter sido procurada por 2 colunistas. A legislação brasileira garante o direito ao aborto em caso de estupro e a entrega voluntária para adoção em qualquer situação, desde que respeitados os trâmites legais. Um episódio tristíssimo envolvendo a atriz Clara Castanho, a quem deixo aqui a nossa solidariedade, nosso abraço, nosso carinho, nosso apoio, nosso respeito. A história íntima dela foi vazada indevidamente, de maneira criminosa. E aí a Clara, nesse fim de semana, tornou público a sua dor, a sua história de quem foi e é vítima de uma sequência de crimes. O estupro, o direito à intimidade violado, o vazamento de dados já de dentro do hospital, o que é gravíssimo e também já está sob investigação. A chantagem, a calúnia, inclusive, de quem não entende a legalidade da adoção do bebê, absolutamente amparada, portanto, pela lei, e a acusou de crime. Que esse episódio, pelo menos, sirva para jogar luz, ajudar, orientar mulheres, apoiar mulheres que vivem ou viveram situação parecida e que são vítimas, para mostrar que não estão sozinhas, para fazer valer a lei, para fazer valer os nossos direitos como mulher, numa sociedade ainda muito machista, em que tantas pessoas se sentem no direito de interferir, de mandar na vida, no corpo, nas decisões de uma mulher. É muito triste, é muito revoltante que cause mais comoção a decisão de uma mulher sobre o seu corpo e a sua vida do que a violência que ela sofreu. Então aqui o nosso apoio à Clara, e as investigações vão prosseguir, a sindicância aberta dentro do hospital e também as investigações relacionadas ao Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Com alguns nomes aos bois aqui, essa história foi trazida a público de uma maneira vil em uma entrevista na TV aberta pelo colunista Léo Dias, depois publicada pelo jornal Metrópolis, jornal online, e depois vitaminada por uma... Ela se chama de atriz, mas eu nunca vi ela atuando, a Antônia Fontenelle, que tem um longo histórico de, vou chamar de polêmicas, para não dizer malcaratismos e momentos que realmente são deploráveis.
e pretende se tornar uma figura pública, né? Já se anunciou como pré-candidata para a eleição desse ano. Que surpresa. A todos eles, as consequências, né? No caso do Metrópolis com a Justiça, no caso do Léo Dias com a própria chefia, no caso da Antônio, bom, enfim, a todos eles as consequências envolvendo a Justiça, né? Porque isso aqui não é só uma indelicadeza que foi cometido um crime, uma série de crimes contra a Clara. Quanto ao médico e a enfermeira, pelo amor de Deus, com a palavra o Conselho de Enfermagem e o Conselho de Medicina. Uma história inteira absurda.